Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Tarde na Sua Tela, o programa dos lares moçambicanos aqui na TV Ação. Hoje é mais um dia de programa com um tema novo. Vamos falar do curandeirismo na juventude. Sabemos e conseguimos ver que a nossa sociedade está a passar por esta situação. Feliz ou infelizmente, vemos vários jovens engrenando por este caminho. Mas então, por que é que muitos jovens apostam no curandeirismo? Por que isso acontece ultimamente? É isso mesmo que vamos tratar aqui no programa Tarde na Sua Tela e contamos com a presença do reverendo J.C. Maloa. Bem-vindo ao programa Tarde na Sua Tela. Muito obrigado. Muita paz, que Deus possa abençoar e nos ajudar a termos aqui um tempo que seja proveitoso e que possa impactar vidas. E desde já parabenizá-la pelo seu programa. Muito obrigada. Tive a oportunidade de rever alguns que fez e realmente é um programa que inspira. Muito obrigada. E obrigada também por ter aceito o convite. Bom, está disposto? Bem disposto. Bem disposto. Está um dia muito agitado, muito corrido, mas já vamos a isso. Vamos a isso. Bom, vamos que vamos. Antes de mais, reverendo, gostava que nos definisse o que é concretamente o curandeirismo. Nós não temos assim uma definição única que podemos assim trazer em relação ao curandeirismo, porque teríamos que olhar por algumas vertentes culturais e as suas derivações, como uma religião, e é isto que às vezes a gente tem estado a insistir quando falamos sobre curandeirismo, é dizer que de facto é uma religião e tem que ser tratada quando analisada à luz por exemplo, da lei de liberdade religiosa que está sendo feita para o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo e por aí em diante. Às vezes nos esquecemos de colocar também o curandeirismo dentro desse leque. Alguns curandeiros também não querem ser conotados à religião como tal. Eles abstraem-se e dizem que não é uma religião, mas é sim uma vertente de cura, é um trabalho medicinal que é feito, mas de facto é uma religião, porque a palavra religião provém do grego religo, que significa reconectar alguma coisa. Então sempre que a gente está estamos num ambiente em que se faz uma ligação entre o material e o espiritual, já estamos ali de facto na presença de uma religião. E esta questão de fazer essas ligações, elas são muito importantes quando analisamos a questão da religião, porque alguns cristãos também, por exemplo, têm algumas dificuldades de assumirem-se como religiosos. Eu sou um desses. Eu sou um desses também, que tem essa dificuldade, porque quando se fala de religião, também se conota a uma série, um conjunto de aspectos sistemáticos que são pré-definidos e que nos levam a esta ligação com Deus. E muitas das vezes esses aspectos sistemáticos provêm de homens e não propriamente do próprio Deus. As pessoas vão com as suas experiências visualizando como se conectam melhor e vão desenhando padrões para tal, fora daquilo que de facto é plasmado no relacionamento que as pessoas têm com Deus. E esta parte aqui é um bocadinho complexa, porque se nós olharmos na vertente bíblica, o Antigo Testamento ele é muito sistemático. Deus ia explicando exatamente como é que eles tinham que fazer e era escrito, mas tinha um aspecto muito importante, que era o próprio Deus que dizia como é que devia se fazer. E nas religiões não é propriamente Deus que diz como é que deve ser feito, não é? E aí as pessoas podem questionar, mas então como é que a gente vai saber se foi Deus que disse ou se foi o homem que disse? E essa é uma componente da fé que vai variando muito de cultura para cultura, pessoa para pessoa e religião para religião, porque todos dizem que o seu Deus é Deus, não é?
quando um cristão faz o que faz, ele diz que é por causa de Deus. No entanto, tu tens um cristão que é evangélico, que faz de uma maneira, mas também vais encontrar um cristão católico que faz de uma maneira diferente. Então ali vai se perguntando qual dos deuses ali é Deus, okay. não é? Então, voltando para a definição do curandeirismo, o curandeirismo é sim, de facto, uma religião que pode assumir alguns aspectos sincretistas, e nos aspectos sincretistas isto significa mistura de aspectos tradicionais com religiões mais atualizantes. Então, em alguns aspectos isso acontece, como foi no caso em que houve exportação desta religião para a região da América do Sul. Os afro-americanos levaram, por exemplo, as práticas do curandeirismo, e aí surgiu, por exemplo, no Brasil, a Umbanda, o Candomblé, que são duas vertentes do curandeirismo que se misturaram com aspectos da sociedade ali. E, por exemplo, no Candomblé, tu tens a questão de sacrifício de animais, e nós encontramos isso dentro do curandeirismo. Tens no Umbanda, tens a questão da recepção de espíritos, né? Aquilo que nós aqui chamamos de cufemba, nós encontramos lá. Em ambas religiões, tanto Umbanda como Candomblé, tu tens a questão do terreiro, que é uma zona onde se fazem os sacrifícios, os rituais, e por aí em diante. No nosso caso aqui, por exemplo, também nós temos as palhotas. Nós vamos encontrar na Umbanda as estátuas, não é? Tem lá a presença das estátuas, essas estátuas que são representadas por santos católicos, né? Eles têm ali o São José, tem o São Jorge e por aí em diante, e cada um daquelas estátuas com os seus devidos poderes, devidamente identificados pela religião, ok? E no Candomblé tu tens ali a presença dos orixás, tens ali, por exemplo, o sacerdote do Candomblé, ele bate os ciclos, né, que é uma característica que tu encontras no curandeirismo aqui. Então, eu estou a dar exemplo do Brasil, porque o Brasil já assume Candomblé e Umbanda como uma religião. E quando eles fazem discussões à volta de aspectos que têm a ver com religião, eles tratam o Candomblé e a Umbanda como, de fato, uma religião. E no caso de Moçambique, por exemplo, quando se discutem estas coisas, deixamos estes curandeiros, por assim dizer, à margem, entre aspas, porque, por exemplo, quando se decretou estado de emergência, se controlou igrejas, não é? Mas não se controlou o que acontecia nas palhotas. As palhotas continuam a funcionar normalmente. Agora está-se a falar de imposto às igrejas, por exemplo, e ninguém vai incomodar as palhotas, não é? Se as pessoas, por exemplo, têm o defeito de querer se imiscuir nos assuntos como dízimos na igreja, ninguém vai lá para incomodar o curandeiro quando recebe os valores que recebe pelo trabalho que faz, né? Desde o período da formação e até as pessoas que vão lá tem que levar alguma coisa para o curandeiro em espécie, né? Em dinheiro ou em alguma espécie. Portanto, o curandeirismo é isso. Temos que ver aqui uns aspectos também, algumas vertentes muito importantes do curandeirismo que tem que ver com o facto de haver duas vertentes de curandeirismo. Uma que está mais ligada à questão dos remédios, de trabalhar com os remédios, com a questão da cura, e os outros que estão mais virados à questão da adivinhação e questões que têm que ver com as batalhas espirituais, não é? Nomeadamente os Nhamsoros
e também os nhangarumes. Os nhangarumes são os que estão mais virados para a questão dos remédios, e os nyamsoros são os que são possessos pelos 3 espíritos, basicamente os tsongas, os ndaus e os nguni. Okay? E o que acontece muitas das vezes é que quando alguém é acometido por estes espíritos, não é? Tem 2 opções. Uma é procurar uma igreja e ter a libertação do problema que está a enfrentar. A outra opção que tem é ir aos curandeiros e dar vida a estes espíritos, né? Porque eles são acometidos, vamos desenvolver um pouco mais disso talvez, as doenças vêm, os problemas vêm e resolvem a coisa dessa maneira. Uma terceira opção é entrar numa igreja sincretista, que não recebe a libertação na totalidade dos espíritos que lhes provocam estes problemas, mas fazem um acordo com estes espíritos, e estes espíritos usam a pessoa como uma profetisa ou um profeta. E nós encontramos isso nas igrejas iones, que são igrejas sincretistas, que fazem acordos com estes mimoias, né? E podemos encontrar isso também em algumas igrejas que vieram da África do Sul, que têm estas características. Estamos a falar de PCCs e por aí em diante, ou então algumas igrejas que nós temos aqui que acomodam estes espíritos também, como é o caso, por exemplo, das velhos apóstolos, 12 apóstolos, e outras igrejas também proféticas, algumas igrejas agora que se dizem proféticas, que também acomodam estes espíritos. As pessoas vêm com esses problemas e elas não recebem uma libertação, mas eles usam esses espíritos para depois começarem a falar, não é, na igreja, dizerem o que é que está a acontecer, ou receberem alguém, meterem numa sala, e alguém que tem estes problemas espirituais está lá na sala com essa pessoa, e que depois o espírito entra, começa a falar do problema que a pessoa está, ou que a pessoa trouxe, com que a pessoa veio para aquele lugar. E aí entramos nesta vaga de sincretismo. Na verdade, a bem da palavra, o sincretismo ele acontece com qualquer coisa que entra fora daquilo que está estipulado para as Sagradas Escrituras. Por exemplo, se uma igreja ela começa a usar águas e começa a benzer águas, começa a vender águas, já entra no sincretismo. A libertação nesses lugares nunca vai ser total. Depende sempre de alguma coisa. Vai sempre depender de alguma coisa de facto. Ok, então, reverendo JC, eu fico confusa neste termo, acredito que vou sair daqui esclarecida. Quando nós falamos de curandeiro, sim, essa palavra vem de uma família, que é curandeiro, algo que tem a ver com curar. sim. Mas, hoje em dia, eu não sei, antes de eu nascer, há anos, não sei como é que usavam, mas em condições normais da palavra, uma palavra curandeiro é quem cura. A palavra de quem cura. Mas, alguém quando quer fazer um mal, alguém quando quer prejudicar, recorre a um curandeiro, que aparentemente devia só curar. Mas hoje em dia nunca ouvi um curandeiro que só cura. O curandeiro faz essas coisas de bruxismo. Eu não sei basicamente, mas será que o termo está errado? Tem um próprio nome para essas pessoas ou é uma coincidência, mera coincidência de curandeiro que não sei cura ou faz o quê? Não sei mais ou menos como é que funciona isto. Sim, é uma questão de semântica. É uma questão de semântica. O termo, de fato, é nhanga. Okay. É Sim, Xangana e Nhanga. Depois vai variando, dependendo da zona, vai tomando outros nomes. É uma questão de semântica porque, de facto, o desiderato inicial era esse, cura. Essa era a ideia inicial do aspecto que está ligado ao curandeirismo. No entanto, houve com o andar do tempo, e provavelmente não foi com o andar do tempo, porque estas coisas elas acontecem em simultâneo. Okay. Né? Acontecem em simultâneo. Tu tens alguém que tem um conhecimento esotérico sobre plantas, sobre aspectos que estão ligados à natureza. E isto pode se dar sem que necessariamente essa pessoa tenha problemas espirituais. Okay. Ou sem que essa pessoa esteja sob possessão. Ok. E essa pessoa é um curandeiro, de fato, porque ele é uma espécie de curador. As pessoas procuram essa pessoa porque ela conhece plantas e, através do contato com essas plantas, uma e outra doença vai sendo retirada. O termo
que é muito mais adequado para essas pessoas é ervanário. Ok. Porque ele lida com ervas, lida com plantas. Okay. Esse é o termo. Nestes dias, nós usamos mais esse termo ervanário. Okay. Então, nós podemos ter ali um e outro ervanário que não tenha nada a ver com a questão espírita que vem com o curandeiro. Okay. O curandeiro, de facto, este que nós estamos aqui a tratar, não é o ervanário. Não é o ervanário. Ele tem conhecimento ervanário, mas ele não é ervanário. Da mesma maneira como podemos ter um pastor que seja médico, ele é médico, mas também é pastor. Exato. Ele pode fazer a administração de um medicamento e antes de fazer a administração do medicamento, ele pode fazer uma oração pelo medicamento e pedir a Deus para que opere através desse medicamento. Até porque a Bíblia, no livro de Tiago, nos aconselha nesse sentido, não é? Se tiver algum enfermo entre vocês, procure o presbítero e ore por ele e unge-o com óleo. A oração de homem justo pode muito nos seus efeitos, é o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia, ela nos incentiva quando alguém está doente, a não apenas olharmos para questões espirituais da oração, mas também a verificarmos através da medicina como é que, se de fato essa pessoa está curada. E esta prática, esta dualidade de coisas, ela já vem desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, por exemplo, os sacerdotes eram responsáveis por verificar o bem-estar, a saúde do povo. Os levitas tinham esse trabalho específico. Quando alguém era cometido de lepra, essa pessoa tinha que ir ao encontro do sacerdote, que fazia a observação da lepra, e se ele, por exemplo, tivesse assim uma caspa que já estava ali há muito tempo, mas tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote ia verificar se aquilo era uma simples caspa ou era lepra. Se era detectado que fosse lepra, essa pessoa era isolada, e se essa pessoa ficasse, por alguma razão, pensasse que já está curada, tinha que voltar ao sacerdote para fazer esta verificação. E no Novo Testamento nós encontramos Jesus Cristo curando os 10 leprosos e enviando eles para serem observados pelos sacerdotes. Agora, o curandeiro, a questão que tem que ver com a problematização do curandeirismo em si é que o poder e o conhecimento do curandeiro não vem de um conhecimento que é passado de forma hereditária ou de um conhecimento que é passado de pai para filho por métodos tradicionais de transmissão de conhecimento. Quais são esses métodos de educação, ensino, não é? Ou memoralidade, que é alguém sentou contigo e te ensinou para que tu pudesses desenvolver as suas capacidades. Não é assim como acontece no curandeirismo. No curandeirismo, há uma entidade espiritual que, através da possessão, entra na pessoa e vai lhe ensinando as práticas. Tem, de fato, aquele momento em que a pessoa vai para a casa da curandeira, a mãe, né, ou do pai, que vai lhe ensinando, vai lhe introduzindo no curandeirismo através das escolas que aí existem. No entanto, o grande teste que é feito ali é se, de fato, há um espírito, né, que possui essa pessoa e que quer, de fato, fazer com que essa pessoa trabalhe e execute as atividades que estão ligadas ao curandeirismo, né? Então, aí já se faz todos os rituais, passa-se pelos rituais nas casas de curandeiros, desde a iniciação, o desenvolvimento desse mesmo espírito, né? Porque a crença que eles têm é que o espírito é uma espécie de bebê e esse bebê precisa de ser nutrido para que possa crescer e possa ter mais espaço para poder funcionar e trabalhar. E um dos testes, por exemplo, que é feito para a pessoa passar ao curandeirismo é que a curandeira mãe vai esconder
ali umas vísceras ou alguma coisa ligada às suas práticas, está em algum canto da casa em que ninguém sabe, e este curandeiro tem, através do espírito que ele vai receber, ele tem que saber onde é que foi escondido, ele tem que procurar até encontrar. Okay? Quando ele encontra, significa que já está devidamente pronto. Preparado. Lá no mato, que isso aí era feito, era um bocadinho mais complexo, porque tinha ali muitos arbustos e tal, eles colocavam aquilo numa árvore e te mandavam. Você podia ficar ali 1, 2, 3 dias à procura do objeto escondido até encontrar e trazer de volta, e aí está de parabéns, esta pessoa já está mesmo preparada para se tornar curandeiro. Então, alguns desses conhecimentos, eles não são passados, digo alguns porque tem parte do conhecimento que é passado pelo mestre, né, que vai ensinando, mas aspectos mais profundos das práticas tem que ver mesmo com a entidade que entra na pessoa, e essa entidade que é responsável por fazer com que esta pessoa cresça, com que esta pessoa adquira ainda mais conhecimentos, esta pessoa possa realmente fluir um pouco mais na prática do curandeirismo. Muito bem. Então, quais são os sintomas do espírito de curandeirismo em alguém? Como é que a pessoa pode perceber, como é que pode se notar que aquela pessoa tem um espírito de curandeiro? Antes mesmo dos sintomas, nós temos que olhar. Tem algumas características típicas de pessoas que estão a ser escolhidas por estes espíritos para entrarem neste caminho. Não é a pessoa escolher, decidir o que quer. Bom, tem algumas pessoas que escolhem também. Tem algumas pessoas que admiram a prática e tudo mais. Na gíria dos curandeiros, eles dizem que essa pessoa comprou o curandeirismo, né? Essa é a gíria que eles usam, que é quando alguém tem um gosto por aquela prática e depois vai atrás de uma curandeira e pede para se tornar ela mesma curandeira. Mas, geralmente, o curandeirismo ele segue um certo padrão hereditário. Esse padrão hereditário tem que ver com práticas familiares, as práticas da própria família, tem que ver com aquilo que na Bíblia nós chamamos de... Na Bíblia, não, na teologia, nós chamamos de maldição hereditária, né? que é uma entidade espiritual que entra dentro de uma família e, através disso, vai criando ali alguns distúrbios nessa mesma família, até o ponto dessa família procurar alguém que lhes ajude com este problema e fazerem ali um pacto para que este espírito seja acomodado dentro dessa família. Quando se faz este pacto para que esse espírito seja acomodado nessa família, geralmente ali depois se cria uma espécie de um Shindotana, um espírito que depois alguém sempre na família tem que ser xará tem que ser dado nome. O nome, ok. Desse Mabidwene, né? Desse indivíduo, desse espírito que entrou nessa família e quer destruir o bem-estar daquela família. Então, algumas características que antecipam isso é que quando um espírito escolhe trabalhar com uma pessoa, geralmente vai fazer essa escolha, ou o desejo vai ser com que comece mesmo em tenra idade. Não é? Então, alguns pactos eles iniciam mesmo quando há concepção do bebê, quando o bebê está no ventre da mãe. E isso acontece, por exemplo, quando há um grande desejo por parte de um certo pai ou de uma mãe de conceber, não consegue conceber, e aí eles procuram um curandeiro para poder lhes ajudar na concepção. E o pacto que é feito ali com o sacrifício de animais e tudo mais é uma consagração que se faz àquela criança. Outra coisa que geralmente costuma acontecer é que a criança é concebida uma criança naquela família e depois tem que se procurar ali. A criança, por exemplo, começa a chorar, começa a ter problemas de saúde e por aí em diante. Então procura-se um curandeiro e aquele curandeiro vai determinar qual é o nome que vão dar à criança, depois faz logo a consagração logo na terra em idade tem que ver com remédios que vão dando. Se, por exemplo, aquela família ela frequenta o curandeiro e esse curandeiro lhe dá, por exemplo, o remédio da lua
ou algum outro remédio, e aquele remédio já foi consagrado por aquele curandeiro através das práticas espíritas do curandeiro. Quando aquele bebê vai ingerindo aqueles medicamentos pré-consagrados, a criança, logo de tenra idade, já começa a receber entidades. Outro aspecto tem que ver com os amuletos que são colocados, os cortes que são feitos. E estas práticas todas, quando feitas por pessoas que, a priori, fazem invocação de entidades espirituais, essas entidades começam a entrar na criança, e a criança vai começando já ali num processo de consagração, ela já vai crescendo de forma problemática. Outro aspecto muito interessante é que quando os espíritos realmente escolheram uma determinada criança, uma menina, um menino, para poder trabalhar com ele, eles vão desestabilizar a vida dessa criança. Pessoa, então sim. vão... é importante que essa criança não cresça dentro de uma família harmoniosa. Okay? Então há de ver que muitos curandeiros, muitas pessoas têm problemas espirituais, os pais eram problemáticos, lutavam muito, o pai não vivia com a mãe, casais separados, a criança cresceu com a tia ou cresceu com a avó, não é? Então ela cresce num ambiente em que os laços familiares não são sólidos, né? Essa pode ser uma das características. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai tendo um espírito de rejeição. Ela não se sente confortável no sítio onde está, não se sente acolhida, não se sente amada. Pode passar por processos muito terríveis, como ser estrupada ou mesmo... por alguma, ou levar muita porrada, enfim, ela vai crescendo. Casamento e tal. Ela vai crescendo com muitas perturbações. Por quê? Porque é importante que as pessoas que entrem nestas práticas, elas sejam muito frias, elas mesmas. Então, Satã já vai treinando essas pessoas a não ter laços, a não sentir compaixão, a não sentir amor. Okay? E vai destruindo assim. É por isso que quando essas mesmas pessoas entram para a fase de namoro, também começam a ter problemas. São traídas, encontram namorados que lhes batem, que lhes tratam mal, vão lhes espizinhando, vão diminuindo a sua autoestima. E isso tudo vai concorrendo para que esta pessoa, à medida que ela vai crescendo, ela vai perdendo afeto, amor, vai perdendo aquela paixão de poder servir os outros, porque ela, desde tenra idade, que vai passando por muitas dificuldades, né? E isso vai, de certa maneira, calejando o seu coração para que não consiga estar confortável a passar amor para as outras pessoas, né? Então, este conjunto de vivências, de rejeição e por aí em diante, vão fazendo uma preparação para esta futura curandeira. Mas também tem outros aspectos espirituais que podem ir comitantemente com este processo. É que, dependendo do tipo de consagração que essa pessoa vai recebendo, algumas visitações ela pode receber de espíritos, sonhos. Por exemplo, numa família que lida muito com curandeirismo e com feitiçaria, esta mesma pessoa pode ter sonhos em que ela sai, ou a alma dela sai e vai fazendo trabalhos. Ela pode sonhar que está a voar, que está a cozinhar, ou que está com a avó, ou alguma das pessoas que vive com ela, a fazer alguns trabalhos, a entrar em casas de pessoas. E a pessoa vai, por exemplo, se apercebendo, à medida que vai crescendo, ela pode se aperceber que eu, quando digo, por exemplo, que não gosto daquela pessoa, eu gostaria que aquela pessoa tivesse um acidente ou alguma coisa assim, acontece. Ela vai percebendo que, de fato, ela flui no mundo espiritual de uma maneira diferente. E isto é muito apetecivo. Ela vai absorvendo mais esta entidade que trabalha nela. E algumas características como agressividade podem surgir, ira, a pessoa ira-se com muita facilidade, a pessoa zangada é incontrolável. Essa pessoa vai desenvolvendo algumas características que não são, por exemplo, se for uma mulher, ela vai desenvolvendo características que não são assim comuns nas moças. Ela pode gostar de se vestir de uma maneira diferente, extravagante.
e por aí em diante, ela não se identifica com as outras pessoas, isola-se muito, não vai desenvolvendo muitas amizades, vai se sentindo muito bem sozinha, ok? Então são características que vão acompanhando esta pessoa. Até o momento em que, finalmente, quando a pessoa está para tomar decisões muito estruturantes da sua vida, que tem que ver, por exemplo, com entrar na faculdade, ou fazer o curso que gosta, ou então namorar, noivar, arranjar alguém que realmente possa conviver com ela por em diante. E é nestes momentos cruciais que os espíritos dizem, não, ela não pode fazer isso porque nós temos um trabalho específico para ela fazer. E aí onde a pessoa começa a ficar doente, por exemplo, alguns caem muito doentes, é característica comum das pessoas que estão para se tornar curandeiras e tudo mais, ficarem doentes, são cometidas por doenças, vão para o hospital, não conseguem saber o que é que acontece com o que de fato está ali. Uma pessoa está doente, mas ninguém consegue de facto verificar o que é que está a acontecer. E os hospitais já conhecem, já sabem isso. Depois de alguns exames e a coisa não estão dando, às vezes é mesmo a própria enfermeira ou diz, não, isto aqui não é aqui onde você tem que tratar, tem que procurar ajuda em algum sítio e tudo mais. Então há sempre alguém que está disposto para entregar-te o número de alguém que vai ser ajudar ou que vai te ajudar. Esse é um mecanismo. O outro mecanismo é a própria pessoa mesmo ficar possessa e ela sair com os seus próprios pés, correr, ir em direção a um desses sítios para ser ajudado. Já tive um caso de um jovem que ficou acometido por estes espíritos, levaram-lhe para um profeta. Depois de terem levado para um profeta, voltou, melhorou um pouco, parece que estava a melhorar, voltou outra vez a cair, tornaram a levá-lo para este dito profeta, voltou, um tempo depois tornou a cair, levaram-lhe pela terceira vez para esse profeta, mas quando voltou a terceira vez, ele ficou completamente estatelado. E por coincidência, na zona, eu tive uma situação em que o meu cão tinha saído e eu fui atrás do meu cão, entrei na casa em que esse jovem estava, quando me disseram que ele estava estatelado há 3 dias. E há 3 dias ele não urinava, não fazia necessidades maiores, não falava, e ele estava completamente inerte. Já ia ali naquele dia, o 3º dia, que estava naquela situação. Não é? Então, a entidade já tinha tomado conta daquele jovem, depois de 2, 3 tentativas a irem atrás de ajuda, que não era ajuda, de facto, porque esta coisa de libertação não é qualquer pessoa que lida com isso. É importante que seja uma pessoa ungida, preparada para poder ministrar libertação na vida dessa pessoa. E tem que ser alguém também que não tenha nenhum pacto. Uma pessoa que esteja limpa diante de Deus, porque quem liberta é Deus. Né? Então essa pessoa tem que estar carregada de Espírito Santo para poder ministrar libertação. Então foi quando pegamos no jovem, oramos com o jovem e o demônio manifestou. E logo que começou a manifestar, ele começou a fazer todas as necessidades ali. Portanto, os demônios, eles fecham, né? Eles trancam, eles amarram a tua alma, de tal sorte que ali, se nós não tivéssemos aparecido, aquela pessoa teria sido levada para um curandeiro, porque eles teriam percebido que este assunto aqui não é assunto do hospital, não é um assunto aí. E às vezes também algumas pessoas costumam dizer, não, eu fui à igreja. Não é qualquer igreja que a pessoa vai e encontra libertação. Tem que ser uma igreja realmente em que o Espírito de Deus se move lá, em que as pessoas que estão lá também estão cheias do Espírito Santo para poderem ministrar libertação na vida dessa pessoa. E graças a Deus, esse jovem já está melhor. Algumas libertações elas levam tempo, não é uma coisa que acontece de um dia para outro, é um processo de restauração que vai levando. No caso, por exemplo, desse jovem, ministrou-se libertação, mas teve que se trabalhar com ele teve que ficar na igreja durante algum tempo, né? Por aí foram uns 3 meses que ele ficou na igreja, a orarmos por ele e ajudarmos ele a recuperar, e depois voltou para casa e o jovem está aí a seguir a sua vida. Hoje seria um curandeiro. Opa, louvado seja Deus que não é. Amém. Então, reverendo, ultimamente vemos muitos jovens que vão a treinamentos para virarem curandeiros. E eu pergunto, sempre foi assim? São tantos jovens bonitos, que mereciam estar num casamento, num trabalho, num namoro, enfim. Mas muitos jovens estão em treinamentos para virarem curandeiros.
E outra pergunta que é um pouco familiar desta. Esses mesmos jovens, muitos são gays. Por quê disso? Muitos gays viram curandeiros e são muitos jovens que vão a treinamentos para virarem curandeiros. Por que essa situação? Qual é a relação entre um gay e um curandeiro? Essas coisas. Há um grande debate aí. Sabe, quando há um grande lobby gay, esta coisa, quando a gente trata desses assuntos do homossexualismo, ou da homossexualidade, como algumas pessoas dizem, mas as pessoas não gostam muito da palavra homossexualidade porque dizem que conota uma doença, né? Então, vai-se muito para o homossexualismo. Há um grande debate em relação à maneira como nós, os evangélicos, nos posicionamos em relação a este aspecto específico. Mas não é só em relação a esses, em relação a muitos outros aspectos. Nós percebemos as coisas espirituais, analisamos tudo de forma espiritual. Né? A Bíblia diz que quem é espiritual discerne todas as coisas de forma espiritual, né? Exato. E por ninguém é discernido. Então, há que perceber, há que ter esta percepção, esta noção de que o homem ele é constituído de carne, né? Carne, alma e espírito. Espírito, sim. Okay? A alma ela é inerente ao próprio homem, à própria criação. Quando nós somos concebidos, um sopro de vida nos é dado e nos transformamos em alma vivente. Então, a alma é a porção de Deus em nós, né? É aquilo que faz de nós seres viventes. Okay? E esta alma ela é imortal. O corpo mora, a alma volta para Deus, porque veio dele. E temos o espírito. O espírito, a Bíblia, ela fala, tem duas maneiras. Ela diz o espírito do homem, ela fala do espírito do homem e fala do espírito de Deus. O espírito do homem é a componente da nossa identidade que se conecta com Deus. Okay? É como, vou dar um exemplo, tu tens um laptop, o laptop tens o hardware, né? Vamos dizer que é o corpo, depois tens o software. O software é a alma, okay? Que faz com que aquele laptop funcione, tenha todas as habilidades, tenha memória e por aí em diante. Mas depois tu tens ali o canal USB, que é no canal USB que tu recebes toda a programação. Okay? Então, a programação divina, o Espírito de Deus conecta-se com a nossa alma através do Espírito do homem, que é o nosso USB. Okay? Então, nós, para termos fé, para podermos nos conectar com Deus e por aí em diante, esta programação toda, ela vem através do nosso Espírito, o nosso USB, da qual esta conexão ela acontece. Quando nós não estamos conectados com Deus, ou quando esta conexão não é feita com Deus, ou quando nós não procuramos nos conectar com Deus, nós vamos receber vírus. Um outro espírito vai se conectar ali. E estes são os espíritos malignos. E estes espíritos malignos criam malfunction. Começamos a funcionar mal em todos os sentidos. E o pecado, na sua essência, é a primeira fase da manifestação do malfunction. Os demônios, eles trabalham em eu costumo categorizar em três níveis. O primeiro nível é o nível da influência satânica. E o nível da influência satânica ela entra através do pecado. Todo aquele que vive pecando está sob influência satânica. Nós pecamos por causa da nossa natureza, por causa da nossa carne, mas nós não vivemos no pecado. Né? Uma pessoa que está conectada com Deus não vive no pecado. Então, o pecado influencia o homem a se afastar de Deus. Né? É o primeiro aspecto. O segundo nível é a da opressão satânica. Quando Satanás já percebe que eu já levei esta pessoa para o pecado, ele depois vai criando uma barreira à volta desse homem para que as coisas dele não fluam. É opressão.
Okay. É aí que as pessoas começam a perceber, e a minha vida não anda bem, as pessoas não correm, eu tento fazer negócio, não dá certo, eu tento casar, não dá certo, namoro, e um tempo depois já não flui. Eu estudei muito, mas não consigo arranjar emprego. A minha vida tudo é difícil, tudo acontece na última da hora, estou sempre com problemas, entram sempre ladrões na minha casa, estou sempre com azar, opressão satânica. Quem não entende de opressão satânica, naturalmente vai dizer, não, é porque vai apontar para aspectos materiais. Não, tu não estás a procurar as coisas no sítio certo, não estás a bater a porta certa, não estás a fazer a coisa certa e tudo mais. Sim, até pode ser que haja também este aspecto. No entanto, muitos dos problemas que as pessoas têm e enfrentam, tem que ver mesmo com opressão, porque mesmo a clarividência, pensar com uma mente aberta, isso vem de Deus. Quantas vezes a gente está assim, de repente temos uma ideia. Não, eu tenho que fazer a coisa desta maneira. E tu levantas ali, a coisa acontece e dá certo. Né? Mas foi uma coisa que aconteceu daqui para aqui. Esta clarividência de tu te posicionares bem, de tu farejares oportunidades, de tu perceberes que não, isto aqui vai dar certo, isto vem de Deus. Mas quando tu não tens isso, sofres esta opressão. E o terceiro nível é o nível de possessão. Que é quando estes espíritos não somente te cercam, te colocam em mãos lençóis, mas eles também entram dentro de ti e usam o teu corpo para fazer coisas que até em condições normais tu não farias. Já tive casos, por exemplo, de pessoas que em possessão, né, trabalhando com libertação com essas pessoas, elas tinham empréstimos bancários com agiotas, né? 10 empréstimos bancários. E elas nem se lembravam de que tinham feito empréstimos, não é? Que levavam dinheiro ali, não conseguiam ficar sem dinheiro quando tinham problemas, buscavam dinheiro ali, buscavam dinheiro a colar e tudo mais. Mas depois da libertação, quando começamos a sentar, começamos a organizar a vida dessas pessoas, né? Porque nós os pastores trabalhamos com tudo, entramos em todas as esferas da vida. Este empréstimo aqui, o que é? Não, eu já não me lembro. Não, mas tu fizeste o empréstimo, está aqui, mas eu não me lembro o que é que eu fiz este empréstimo. Não sei o que é que eu fiz com o dinheiro deste empréstimo. Está entendendo? Então, é possessão. É possessão. A pessoa fica possessa e toma decisões que em condições normais até não tomaria. Entrar num namoro que não entraria, a fazer negócios que em condições normais não faria. Okay? Tem lapsos de memória. Naquele momento de possessão, a pessoa fica com lapsos de memória. E talvez num outro programa a gente pode conversar mais sobre possessão e a gente explicar exatamente como é que esta possessão de fato ela acontece efetivamente. No entanto, quando esta criança, por exemplo, ela nasce, cresce, vai crescendo, a entidade espiritual que lhe é conectada, não é? Pode determinar e determina muitas das vezes a sua personalidade. Porque tem assim, existe personalidade, existe caráter. O caráter tem que ver com aspectos muito embutidos do pensamento e da vivência dessa pessoa e é desenvolvido com a maturidade. A pessoa, à medida que a pessoa vai crescendo, ela vai definindo formas de ser e estar que definem o eu desse indivíduo. É o caráter. A questão de caráter é muito difícil de se mexer. Tu não mexes o caráter de uma pessoa de um dia para o outro. Leva um trabalho a longo prazo para a mudança de caráter deste indivíduo. Personalidade, vem da palavra persona, que eram aquelas máscaras que na Roma Antiga, por exemplo, quando faziam aquelas peças teatrais, tinham umas máscaras a sorrir ou a chorar, as pessoas pegavam naquelas máscaras, os gregos tinham muito disso, colocavam, não é? E saíam e encenavam, não é? E a pessoa olhava para ali, ela está a chorar. Então, aquelas máscaras eram chamadas de personas. Okay? Então, a personalidade é a maneira como nós vamos nos portando diante das pessoas. Por exemplo, eu sabia que vinha para a televisão, eu já vim vestido, preparado para vestir uma personalidade, para estar aqui e a falar. Mas quando eu sair daqui, por exemplo, e for à praia, já vou estar de calção, então já estarei imbuído de uma outra personalidade, talvez já estarei mais à vontade e a sorrir. Quando estou com os meus amigos, tenho uma forma de ser e estar. Quando estou com os meus colegas de trabalho, tenho uma outra forma de ser. É a personalidade. Quando a personalidade ela é instigada, quando a gente vai mexendo a personalidade para arrumar em direção a um determinado objetivo,
esta personalidade vai definir o caráter da pessoa. Okay. E esta personalidade, como é que ela é moldada? É moldada espiritualmente. Ok? A questão espiritual do indivíduo conta muito na definição da sua personalidade. Okay. Então, se esta pessoa está sob influência de espíritos de possessão, estes mesmos espíritos podem e tem um grande potencial de moldar a personalidade dessa pessoa para que ela se torne uma homossexual. Okay. E à medida que essa pessoa, porque a personalidade vai determinando gostos, atrações, vai determinando padrões de vivência, de convivência, e a pessoa vai sendo, olha para aquele homem, não é bonito? Oh, não. Porque isso é espiritual. Uhum. É uma voz que está a levar naquela direção. Okay. E tu vais se sentindo atraído. É quando as pessoas começam a dizer que não, eu nasci gay. Ninguém nasce gay. Ok? As pessoas vão recebendo esta persona dependendo do tipo de influência que elas vão obtendo. É por isso que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4, quando Deus estava a falar sobre não se prostrar perante imagens, estátuas, ou imagens de qualquer coisa, seja no céu, na terra ou nas águas, não façam, depois dizia, não se prostrem diante delas, porque eu sou um Deus zeloso. Que castiga os pais pelo pecado dos filhos, até a segunda e terceira geração. O que acontece basicamente? Quando os nossos pais cometem erros na sua relação com Deus, eles vão à procura de coisas que não agradam a Deus, eles invocam entidades espirituais para si e para o seu ambiente, para o seu parentesco. E quando os filhos nascem, eles ficam sob influência destes espíritos. Okay? É aí que estas maldições vão passando de geração para geração. E aí, estes homossexuais que, por causa das práticas que os seus parentes têm, curandeiros, adivinhos, espíritas, buscam o cuquenha para poder influir nas suas vidas e por aí em diante, elas acabam nascendo também sob influência destes espíritos. É por isso que temos os curandeiros a entrarem nestas práticas. Agora, outra questão que me colocou, por que deste aspecto de termos muitos jovens, né? Sim. Que estão... Desculpa, reverendo, eu só quero segurar o seu pensamento para beber uma água enquanto chamamos o intervalo. A produção vamos a isso. A cobrar o intervalo também. Vamos a isso, o tempo voa, vamos a isso. Vamos a um curto intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta depois do intervalo aqui no programa Tarde na sua tela, na TV Ação. O tema de fundo é curandeirismo na juventude. A primeira parte que tivemos foi muito importante. Eu aprendi bastante, acredito que o caro telespectador internauta também esteja a aprender. Estou aqui a acompanhar no Facebook, reverendo, muita gente assistindo. Acredito que as pessoas têm dúvidas, questões, mas por causa do tempo não vamos poder abrir linhas e nem vamos conseguir ler as mensagens dos nossos internautas. Imensas desculpas, mas olha, nós vamos coordenar com o reverendo para a segunda parte deste programa, porque há muita coisa ainda por aprendermos, muita coisa por ser explanada aqui. Teremos a segunda parte do mesmo tema e vamos anunciar assim que entrarmos em acordo. Bom, o reverendo que esteve a falar, e eu interrompi, desculpa, sobre essa parte, porque muitos jovens... explicou o porquê de muitos jovens agora estão a engrenar nesse treinamento de curandeirismo que exige até muito dinheiro para poder se treinar para ser curandeiro. Entretanto, tem também a questão de muitos jovens que estão a ser curandeiros, estão a ser também homossexuais. Eu falei de gays, poderiam também ser lésbicas, estão a ser homossexuais. O que é que um espírito tem a ver com a preferência de homem querer homem, mulher querer mulher? Qual é a relação disto? É muito complexo. É muito complexo, mas vamos começar do princípio. Okay. Nós percebemos, pelas Sagradas Escrituras,
que há uma preferência, de facto, dos espíritos em trabalhar com mulheres. Ok? E eu costumo buscar aqui Gênesis capítulo 6, quando trato desse assunto, eu costumo buscar aqui Gênesis capítulo 6, embora seja um campo da teologia muito discutido, não é? É um campo muito discutido, porque o que acontece ali em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus se namoraram pelos filhos dos homens, e dali, desse envolvimento, nasceram homens gigantes, os nefilins, não é? E o debate muitas das vezes que há ali é que há uma vertente que diz que os filhos dos homens que está-se a tratar ali são os descendentes de Sete, que eram homens mesmo como tal, mas há uma outra vertente, uma outra vertente da interpretação dessas Sagradas Escrituras, da qual eu estou mais inclinado para ela, que diz que não, eram de fato os filhos de Deus que está-se a tratar ali, eram de fato anjos. E eu explico por que eu estou muito inclinado para isso. Porque a palavra que é usada ali é Benai Elohim, a palavra hebraica que é usada para filhos de Deus é Benai Elohim. A palavra Benai Elohim em todo o Antigo Testamento, tanto em Gênesis, depois em Salmos, acho que é capítulo 107, salva a memória, e também no livro de Jó, quando os filhos de Deus vão e se encontram com Deus no seu trono, e Deus pergunta a Satanás, de onde é que tu vens? E ele diz que eu estou perambulando sobre a terra, não viste Jó, a maneira como ele, como ele é um homem íntegro e honesto, não há nenhum como ele na terra. A palavra que é usada ali para filhos de Deus, no livro de Jó, é também Benai Elohim. Está a fazer referência a anjos, não está a fazer referência a homens. Portanto, a palavra Benai Elohim na Bíblia, ela é sempre referência a anjos. E o que se coloca é o seguinte, então, nós sabemos que os anjos são seres assexuais. Eles não fazem intercurso com mulheres. E é por isso que muitos discordam que tenha havido este envolvimento. No entanto, não é bem assim. Os anjos, eles têm a capacidade de se transfigurarem, têm a capacidade de se transformarem em homens. Nós encontramos isso quando os anjos iam destruir Sodoma e Gomorra, e até quase que iam ser violados ali pelos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Outro aspecto também muito importante ligado a isto é que livros apócrifos são os livros que não entraram para o nosso cânon sagrado, por não conterem os originais dos manuscritos ou haver dúvidas em relação à origem desses mesmos livros, né? Mas há um livro apócrifo que é citado na Bíblia, no livro de Pedro, quando fala ali da rebelião dos anjos, né, que foram mantidos em cativeiro. Pedro fala sobre isso. E ele, quando fala sobre isso, Pedro cita o livro de Enoque. Então, o livro de Enoque é um livro apócrifo que ainda é usado por algumas igrejas ortodoxas, como é o caso da igreja ortodoxa etíope, que conserva o manuscrito mais antigo do livro de Enoque, na língua nativa da Etiópia, ok? E provavelmente seja por isso que o livro de Enoque não tenha entrado para o cânon sagrado, né? Por se tratar do manuscrito mais antigo estar numa língua africana. Provavelmente se estivesse numa outra língua entraria, se estivesse no hebraico ou no grego, provavelmente o livro de Enoque seria um dos livros do cânon sagrado. Anyway, o livro de Enoque, quando trata este assunto, ele é muito claro em dizer que de fato foram anjos que se envolveram com as mulheres. E o que aconteceu ali? Há um aspecto muito subtil dessa interação. É que neste envolvimento, estas mulheres eles vão tendo um conhecimento de práticas que até aquele momento não se tinha. E estas práticas têm que ver com feitiçaria, têm que ver com artes mágicas, têm que ver com astrologia, interpretação dos astros, e muitos outros aspectos ali, como o uso de armas, facas e por aí em diante, e até aspectos que têm que ver com a pintura. Aí você vai dizer que maquilhagem é satânico, não é? Provavelmente, porque quando nós vamos ler estes livros, e mesmo o livro de Gênesis, quando trata sobre essa, diz que depois o mundo mudou da maneira como ele era, a tal ponto de Deus começar-se a desagradar e ter se arrependido de ter feito o homem. E outra coisa muito interessante é que os seres que dali nascem são seres gigantes, 4 metros, e com uma compostura física anormal. Sim. Golias e muitos outros, né? E muitos outros.
No entanto, como eu estava aqui a explicar, esta interação entre os homens e estas entidades espirituais, e no caso concreto, começando com as mulheres, veio primeiro por este aspecto que tem que ver com a atração. Há alguma coisa muito atrativa nas mulheres que faz com que os espíritos prefiram, de facto, se relacionar com as mulheres. É muito mais comum ouvirmos dizer que uma mulher tem marido espiritual do que ouvirmos que um homem tem uma mulher espiritual. Mas, de facto, isso também acontece. Tem homens também que têm estes problemas, não é? Como também é muito mais comum ouvirmos dizer que uma mulher manifestou do que um homem manifestar. Eles são muito mais rígidos, né? Um pouco mais, assim, vamos dizer, difíceis nesse desiderato. Destas interações que nós obtemos entre os espíritos, recepção de entidades, conhecimentos de isto e mais aqueles conhecimentos esotéricos de como é que funciona uma e outra coisa. Um aspecto que nunca deixa de estar premente na estratégia de Satanás para derrubar, por que isto acontece? Satanás pretende derrubar homens de Deus, pretende derrubar aqueles que são escolhidos. Este é o centro da questão. É uma guerra entre o bem e o mal. É uma guerra espiritual. Okay? É muito mais fácil derrubar o homem através de uma mulher. Okay? E quanto mais jovem essa mulher for, mais atrativa ela é. Okay. E mais fácil, mais prático se torna usar esta mesma como uma mulher de fogo, como uma mulher consagrada para fazer esse trabalho de levar à queda do homem de Deus. Eu lembro-me, vou dar aqui um testemunho, certa vez eu estava sentado numa mesa de jantar com os amigos, vieram 3 moças e sentaram conosco, pediram para sentar conosco, que era a inauguração do restaurante do amigo nosso. E enquanto estávamos ali a conversar, 30 minutos depois, uma jovem das 3 que sentou ali comigo, ela disse, olha, afinal quem és tu? E eu perguntei, por que tu estás a perguntar quem eu sou? Ela disse, eu estou aqui, desde que cheguei, há quase 30 minutos, estou a tentar entrar para a tua vida, para saber de onde é que tu vens, o que é que tu fazes, de onde é que vem o teu dinheiro, as tuas posses e tudo mais, mas eu não estou a conseguir. E eu perguntei, o que é que está a acontecer? Ela diz que quando eu tento entrar em ti, há uma luz que aparece à minha frente, que me pergunta em Xangana, Julaine, Nayena, ok? Então, eu agora estou curioso, quero saber quem és tu, porque isso nunca me aconteceu antes, ela dizendo. Eu disse, não, mas eu agora estou curioso em relação a ti. Quem és tu? Ela disse, eu sou uma Zione. Eu sou uma sacerdotisa Zione. E era uma jovem de mais ou menos 22 anos. Opa. E ela disse, olha, eu fui consagrada às águas. Eu fiquei 1 mês dentro das águas. Quando eu saí das águas, depois de ter ficado esse mês dentro das águas, eu ganhei poderes. Nenhum homem consegue me resistir. Eu basta olhar para um homem, eu já sei de onde é que esse homem vem, o que esse homem faz, se é casado, se é solteiro, de onde é que vem o dinheiro dele e tudo mais. E depois ela disse uma coisa muito curiosa. Ela disse assim, mas tu podes não me dizer quem tu és. Eu vou dormir contigo, depois de eu dormir contigo eu vou saber tudo sobre ti. Está a perceber? Então, imagina, um homem de Deus se atrai por uma mulher lá fora, ele não vai perceber logo a priori que ela é uma curandeira ou foi consagrada às águas, como uma mulher de fogo, não é? Ela fica atraída por aquela mulher, como acontece com muitos, cai com aquela mulher e a partir daquele momento em que ele cai com aquela mulher, todo o potencial, todo o arcabouço espiritual daquele homem é roubado, é arrancado. A emergência destas mulheres jovens, destas curandeiras jovens, tem que ver com este plano satânico de afastar pessoas que realmente estão, que deveriam ser chamadas por Deus para a salvação e levá-las para o caminho da perdição. Okay. Agora, isto não é um fenômeno novo. Nós, no Antigo Testamento, nós percebemos, por exemplo, quando Balaque quis vencer o povo de Deus, que chamou Balaão para lançar maldição sobre o povo, não conseguindo, ele propôs que enviasse as mulheres para atraírem os homens. Quando aquelas mulheres de Balaque, as filhas de Balaque, foram enviadas para o areal dos hebreus,
eles começaram a ter problemas. Né? Alguns manuscritos, por exemplo, muitos dos manuscritos que tratam de questões que têm a ver com feitiçaria e coisas, eles dizem que uma boa parte dessas feiticeiras e por exemplo, eram jovens. Tem uma, por exemplo, uma praticante de voodoo muito famosa chamada Marie Laveau, acho que é esse o nome dela, se não me falo, que é conhecida como a feiticeira de New Orleans, uma americana que praticava voodoo. E ela era muito bonita, muito atraente, mas ela era uma feiticeira que definiu praticamente a prática do voodoo nos Estados Unidos de América. A Jezabel, em manuscritos fora da Bíblia, e a própria Bíblia, de certa maneira, quase que testifica isso, porque ela era uma pessoa vaidosa, pintava-se por aí em diante. Era uma mulher muito atraente. Acabe foi arrastada por Jezabel, na paixão por ela, e desobedeceu a Deus por causa disso. Salomão, muita gente não sabe, Salomão escreveu o livro satânico mais guardado e mais poderoso do mundo. O livro da magia negra, mais difícil de hoje. Eu já fiz muita pesquisa para encontrar esse livro. Não consigo encontrar o livro. O livro de Salomão sobre magia negra, as minhas fontes dizem que estão numa sociedade secreta, que não vou aqui dizer qual, que para você chegar à posse desse livro, tem que realmente as pessoas passas por uma série de testes até chegar a um ponto de dizer que de fato tu estás pronto, já podes ter acesso a esse livro. É um livro muito bem guardado. Foi escrito por Salomão esse livro, ok? Como é que Salomão chegou até a escrever um livro satânico? Né? Foi porque foi arrastado por mulheres atraentes, não é? Naquele leque de mulheres, tantas mulheres que ele tinha. Muitas daquelas mulheres eram mulheres cananeias. E as mulheres cananeias eram literalmente curandeiras. Eram feiticeiras. Elas adoravam Baal, elas adoravam Moloque, elas adoravam Azera. Tinham todas aquelas práticas que têm a ver com o recebimento de espíritos, a adoração de árvores. Elas quendavam, elas preparavam bolos sagrados e ofereciam aos astros e às estrelas e por aí em diante. Okay? E assim Salomão caiu. Graças a Deus ele teve o discernimento de voltar em si e arrepender dos seus maus caminhos. Ele depois escreveu o livro de Eclesiastes, que conta o seu processo todo pelo mundo das trevas e depois a sua conversão ou reconversão a Deus. Portanto, a emergência destas curandeiras tem que ver com isso. Elas têm como propósito fazer com que a sociedade caia, com que a sociedade... Agora, tem outro aspecto, é que há algum tempo atrás isto era um pouco mais escondido. Okay? As famílias não consagravam logo a priori as suas filhas, elas guardavam, elas reservavam muito este momento para que somente posteriormente elas pudessem engrenar nestas práticas. E como é que elas faziam isso? Como é que as famílias tratavam desse assunto? Ao descobrir que, ou ao saberem que há um espírito de curandeirismo dentro de casa e uma das filhas está para entrar nisso, elas faziam pactos, missas, então transferiam, há um processo de transferência destes espíritos para uma outra pessoa. E aí onde começam as guerras de feitiçaria. É que eu não quero, por exemplo, que seja a minha filha. Eu vou mandar para a filha do meu irmão. E o meu irmão descobre que não, mandaram para mim e vou mandar para outro. Então, estas guerras, elas sempre aconteceram e foram sempre protelando, foram sempre passando. No entanto, há sempre uma pessoa que acaba sendo vítima, né? Que é a tal escolhida, que depois tem que ficar a cuidar dos espíritos da casa e por aí em diante. O que acontece hoje, nos dias de hoje, é que, havendo esta apetência por parte de Satanás de querer usá-las, ok? É muito mais agressivo nesse sentido. Por outro lado, as famílias, elas não buscam as soluções do problema. Opa, estás nessa condição, minha filha, vai lá, tens que trabalhar, vai lá servir, ok? E aí nós temos curandeiras muito jovens que logo a priori começam a ter problemas muito cedo e passam por essas consagrações, são consagradas à curandeira um pouco mais cedo e se expõem também um pouco mais cedo, não são escondidas, e aí a gente começa a ver com maior frequência essa vaga. E para os homens, já são poucos, o que diz a estatística, e ainda se desperdiçam para gostarem de outros homens.
A estatística diz que os homens são poucos em relação às mulheres. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas pronto, é o que se diz. E se são poucos homens, ainda saem 1000 homens ou 50 homens para se envolver com outros homens. Que grande desperdício. Aumenta mais o número de mulheres sem homens. Por que é que esses homens vão gostar de outros homens e eles mesmos são curandeiros? Eu já calhei no salão de cabeleireiro com um jovem que é gay e é curandeiro e é cozinheiro, tudo junto. Fiquei confusa. Por que há essa mistura de coisas? Os espíritas, a doutrina espírita, ela traz em parte, traz uma explicação para isso. O espiritismo, né, a doutrina espírita, ela parte de um pressuposto errado para explicar a possessão. O que os espíritas dizem é que os antepassados, né, visitam a pessoa e vão falando através dessa pessoa, não é? Nós temos isso aí no curandeirismo, através do Cufemba, né? O curandeiro, ele recebe uma entidade que vai dizer: eu sou teu avô, que fiz isto mais aquilo, eu sou fulano de tal, que operou nisto e naquilo. É realmente muito tricky, é muito complexo este aspecto. Porque quando tratamos da questão dos sexos dos anjos, nós vimos que os anjos são assexuais, ok? E nós também percebemos que a tendência dos anjos, quando nós tratamos de espíritos luciferianos e por aí em diante, nós estamos a tratar de espíritos masculinos a priori, não é? São espíritos masculinos. No entanto, quando olhamos para a questão de possessão e quando olhamos para as reações de possessão que acontecem com os homens, nós apanhamos, de fato, o que estás a dizer, que há uma tendência dos curandeiros, depois eles virarem afeminados. Tem duas maneiras de nós percebermos este aspecto. Um dos aspectos tem a ver com o próprio sodomismo, a questão tem a ver com o sodomismo e com as práticas vindas da origem ou da gênese da idolatria, que é a gênese babilônica. Nas práticas antigas, o que acontecia? Para a invocação destes espíritos e para que estes espíritos pudessem fluir, existia, e a Bíblia fala muito disso, aquilo que são chamados de prostitutas cultuais. Uma boa parte das prostitutas cultuais que trabalhavam nestes templos eram homens que depois se castravam, transformam-se em eunucos, okay? Que trabalhavam nestes templos para cuidar dos deuses e por aí em diante. Estes mesmos homens que trabalhavam nestes sítios, após se castrarem, eles se envolviam sexualmente com os homens que iam servir estes deuses. Okay? E isto era entendido, porque como eu, no princípio da minha fala, eu ia explicando que à medida que as pessoas vão percebendo que isto vai funcionando, elas vão reiterando aquela prática fica. Então, eles iam percebendo que a questão da recepção de entidades e o fluir dos espíritos aumentava no meio das orgias. Então, muitas das práticas, por exemplo, o carnaval, que vem destas orgias que eram praticadas na invocação dos espíritos. Okay? Logo, estas práticas homossexuais que a Bíblia condena, e a Bíblia é muito dura em condenar isto, foi uma das coisas que fez a destruição de duas grandes cidades. Não é? Um dos aspectos tinha a ver com o sodomismo, né? A maneira como homens se atraíam com homens, e isso é muito condenado nas Sagradas Escrituras. Desagradando a Deus, agrada Satanás. Agrada Satanás. Portanto, se estes homens eles podem praticar o sodomismo e podem crescer na sua evocação de espíritos e tudo mais, é apetecível que assim seja. Logo, temos este lado para explicar o fato de curandeiros poderem acabarem exatamente virando gays. Outro aspecto também muito importante que nós podemos aqui mencionar tem que ver com a formação da própria personalidade. Se nós estamos a dizer na doutrina espírita, como eu estava aqui a dizer, como eu estava aqui a explicar, a recepção de entidades vai determinando a personalidade da pessoa. Muitos destes espíritos, eles vão passando de mulher em mulher. Okay? Foi a tua trisavó lá atrás que
foi consagrada curandeira, que depois teve uma outra curandeira, que depois teve uma outra curandeira. Quando, por algum motivo, entra na linhagem um homem, este espírito que já foi trabalhando muito tempo com mulheres, ok, assumiu personalidade de uma mulher e vice-versa. Ok? E quando entra naquele homem, a característica do espírito da avó, da pessoa, né? Porque os espíritos, como eu disse, são linhageiros, né? É maldição hereditária. Está naquele homem, mas vem de algum sítio. E lá de onde vem? Era uma mulher. Era uma mulher, exato. Ok? Então, quando a personalidade deste espírito vai se miscuindo, se misturando com deste homem, ok? Vai retirando a persona do homem, ser homem dele, e vai ganhando a persona do espírito que já veio trabalhando muito tempo com mulher. Essa pessoa fica afeminada. Opa. Está entendendo como é que a coisa funciona? Então, estes dois aspectos funcionam juntos. Por um lado, o aspecto pactual, por outro lado, a questão do espírito do vírus, vamos assim dizer, que entrou naquele indivíduo, e ele vai ganhando as características daquele espírito que vai trabalhando ali com a pessoa. Quando ela manifesta, por exemplo, ela está fazendo tá ali no cerimonial, ela vai manifestando. Sendo homem, ela vai manifestando uma mulher. Ok? E ele vai ganhando a persona daquela mulher. Exatamente, ela vai ganhando a persona daquela mulher. Haja vista que curandeirismo é a primeira, eu coloco como o primeiro nível de consagração para a feitiçaria. Ok? Mas isso, eu não sei se ainda temos tempo para falar sobre isso. Essa é uma outra história. Não temos tempo. Reverendo Jace, eu só peço uma palavra de despedida. Nós não perguntamos nem a metade do que desejávamos por causa do tempo. Prometemos marcar logo próxima semana, se for possível, vai nos dizer o dia que está disponível para darmos continuidade com este tema. Acredito que o caro telespectador e internauta está bem interessado para saber. Vejo aqui os comentários no Facebook. Diga-nos uma palavra de despedida, mas não do tchau, tchau. Para sempre. Tchau, tchau. Até a próxima. Guardem as vossas questões. Nós vamos responder no próximo programa. Vamos entrar um pouco mais no detalhe, talvez no aspecto da consagração de curandeiros, como é que ela acontece dentro daquelas casas. Vamos, talvez, interpretar um pouco os níveis, né, de consagração que acontecem ali. Por isso, queremos dizer aí a quem está nos escutando para que não se renda a estes espíritos. Se você está numa situação em que sente que está sendo acometido, ou se o seu filho está sendo acometido por estes espíritos, procure uma igreja evangélica de cariz pentecostal. De preferência, que não use amuletos. Não dão água, não dão óleos, que somente pregam a palavra de Deus, ok? E lá você vai receber a ajuda que necessita para a sua libertação. Que Deus possa abençoar. Eu dou graças a Deus pela TV Ação e por terem me convidado para estar aqui convosco. É um privilégio. Estou a ver que a televisão está a crescer, o estúdio está muito bonito. Vou, de facto, sentir-me privilegiado em voltar a esta casa. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecemos nós pela presença. Até daqui a pouco. Bom, chegamos já ao fim. Eu não gosto de despedir porque fico triste neste momento, mas enfim, fica com a restante programação. Até na quinta-feira para mais um programa. Tchau, tchau.